O milionário esperava no mesmo lugar após a mendiga negra humilde prometer voltar. Ninguém acreditava. 6 anos atrás, Mariana era só uma jovem presa numa vida dura, limpando o chão, engolindo o desprezo no coração do bairro. Naquela São Paulo cruel que não perdoa sonhos, ela morava em um cubículo que mal respirava, com paredes gastas e um sorriso torto que escondia um medo de nunca sair dali. Então, sumiu. Desapareceu sem aviso, deixando para trás só essa promessa que ninguém levou a sério. Vou voltar, e vai ser de um jeito que vão se lembrar de mim. A tal mendiga negra humilde virou um mistério, um sussurro pelas ruas. Mas o destino, esse bicho esquisito, resolveu sacudir tudo. Acontece que, no mesmo prédio onde ela passou horas arrastando aspirador, limpando o banheiro sem olhar na cara de ninguém, lá estava ele, Rafael, o milionário, vestido de impecável, cheiro caro, olhos que brilham como quem não esqueceu um só detalhe. Ele esperava pacientemente, imóvel, como se o tempo tivesse parado exatamente naquele ponto exato. O prédio, com sua fachada de vidro espelhado e corredores longos cheios de gente apressada, virou palco de um encontro feito para virar cabeça. Mariana entrou naquele escritório gigante, agora não mais como faxineira, mas como assistente administrativa. A transformação chocava. A pele escura dela brilhava sob as luzes frias do ambiente, enquanto seus dedos digitavam rápido, segurando um passado pesado preso no bolso de trás. Seu sorriso tentava acalmar aquele nó na garganta, aquela lembrança sufocante dos olhares atravessados. Cada passo que ela dava era uma batalha contra o medo de ser vista como antes, o medo de que o passado voltasse para puxar seus pés. E foi justamente numa manhã comum, enquanto cantava baixinho para espantar o cansaço, que tudo mudou. A voz de Mariana ecoava leve, quase escondida, melodiosa e viva, como se o mundo pudesse parar para ouvir o que ali nascia. Rafael ouviu, virou o rosto, os olhos fixos nela, surpreendidos. Ele não esperava encontrar aquele fogo, aquela alegria intacta, tão perto das cinzas que o tempo parecia ter deixado para trás. Eles começaram a falar, trocar sonhos que pareciam universos distantes. Ela, de liberdade, de vencer o destino. Ele, de solidão dentro de um castelo dourado, de um amor verdadeiro. Mas o mundo ao redor esmagava essa história. A diferença de grana, de sangue, de poder, latejava como ferida aberta. A família dele pressionava, amigos cochichavam. Rafael ficou preso entre o que queria e o que tinha que ser. E a tensão explodiu numa briga amarga, cheia de palavras cortantes. Mariana sentiu o chão sumir e aceitou uma proposta longe dali, em Ribeirão Preto. O adeus dela desapareceu no rastro das lágrimas, enquanto ele ficou ali, na sombra da promessa não cumprida. Rafael fez uma jura silenciosa, de mudar o que fosse preciso. O tempo passou cruel, mas Mariana, ela virou uma mulher forte, dona do próprio negócio, conquistando espaço e respeito, longe dali, quase como se apagasse aquela menina que ficou para trás. Voltando a São Paulo com um contrato inesperado e limpeza no mesmo prédio que um dia foi sua prisão e seu palco, ela se viu frente a frente com Rafael de novo. O ar ficou pesado, cheio de lembranças e perguntas. Eles mudaram, sim, mas também carregavam um segredo obscuro, uma sombra que vinha da riqueza da família dele e ameaçava destruir tudo de novo. O silêncio entre eles dizia mais que qualquer palavra.
O futuro era um terreno desconhecido, cheio de armadilhas e verdades perigosas. Conseguirão o amor deles resistir às tempestades, ou os fantasmas do passado vão apagar o que um dia brilharam? No brilho dos olhos, naquela tensão parada, o capítulo se fecha e a dúvida fica cortando aguda na garganta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio entre eles parecia um eco, cada batida do coração soando como uma reverberação na sala. Mariana e Rafael estavam em mundos que se chocavam, mas a tensão no ar não era apenas o que estava por trás de suas histórias. Os olhos de Rafael, uma mistura de confusão e esperança, encontraram os dela. Ele queria entender, queria saber cada pedaço dela que havia ficado pelo caminho. Mas antes que pudessem trocar palavras, antes de qualquer explicação, um tremor percorreu o prédio. Um grito distante rasgou o ar. Veio da rua. Uma agitação tomou conta do saguão. Pessoas se moviam apressadas, algumas corriam, outras olhavam perplexas pela janela. Mariana foi puxada para fora da sua introspecção. O que estava acontecendo? Rafael se levantou, a expressão dele mudando de preocupação para pura urgência. Vamos ver, ele disse, puxando-a pelo braço. Ela hesitou, mas a adrenalina tomou conta. Os dois saíram a passos rápidos. Quando chegaram à entrada do prédio, uma cena chocante se desenrolava. Um grupo de pessoas estava em volta de uma van branca com o logotipo de uma instituição de caridade. Os rostos mostravam diferentes reações: alívio, angústia e muita, mas muita raiva. Mariana sentiu o coração acelerar. Era uma agitação familiar. Uma mulher em pé sobre um carro gesticulava. Vocês não entenderam. O que aconteceu foi por causa dele. O sangue congelou nas veias de Mariana. Por causa dele? Ela se virou para Rafael, que a fitou com a mesma expressão de dúvida. A mulher gritava agora apontando para alguém próximo à van. O nome cortou a multidão como uma faca. Júlio, o pai do Rafael. Ele destruiu tudo. Mariana se lembrou de Júlio, o homem que uma vez a olhou com desprezo. O homem que era uma sombra por trás da riqueza de Rafael. Mas o que ele tinha a ver com isso? A mulher desceu do carro e a confusão virou alvoroço. Outras pessoas começaram a gritar, algumas chorando. Ele enriqueceu às custas de vidas. Olhem o que ele fez com os nossos. Olhem. Rafael estava paralisado. Mariana o viu prender a respiração, enquanto o nome do pai se transformava em uma amálgama de acusações. As revelações surgiam. As palavras se entrelaçavam com a dor coletiva de todos que ouviram. É por causa dele. Ele desviou fundos. Ele não se importava, vidas em jogo. Um homem idoso, com semblante cansado, se aproximou. Seu pai, ele está a um passo de ser preso. Essa van foi o que sobrou do projeto, que ele cortou na nossa comunidade. Todo mundo aqui perdeu tudo. O choque em Rafael era palpável. Mariana não sabia o que fazer. Aquilo não era apenas sobre eles agora. Era sobre um passado que ele nunca teve coragem de enfrentar. Era sobre um futuro que ela apostava poderia existir. A culpa dele era uma herança dolorosa, um peso profundo. O olhar de Rafael, que antes brilhava com a chama do amor, agora era uma tempestade.
Mariana, ele começou. Mas as palavras se perderam na gritaria. Ela percebeu que estava diante de um abismo que poderia engolir tudo. Poderia levar embora o que eles estavam construindo. Com a adrenalina pulsando, ela se virou para ele. Rafael, é isso que está em jogo? O ar torno deles era pesado como chumbo. A dúvida e o medo eram cortantes. Quebrou-se a magia de um reencontro e tudo começou a desmoronar sob a pressão da verdade. A multidão gritava, as perguntas flutuavam, mas a única coisa que Mariana sabia era que a vida dela tinha mudado novamente. Os sonhos que ela pensou ter recuperado estavam agora em risco. E no coração da tempestade, outra pergunta surgiu. Rafael conseguiria ser mais que a sombra do pai? O silêncio na face dele ecoava mais forte que qualquer grito. O futuro era um mistério mais uma vez, e a verdade estava prestes a desvelar segredos que poderiam romper os laços entre eles para sempre. O silêncio na face dele ecoava mais forte que qualquer grito. Mariana viu a tempestade nos olhos de Rafael, mas antes que pudesse ler tudo aquilo, um estrondo cortou o ar. Um segundo grito, mais desesperado, surgiu da direção da van. Ela virou-se, já temendo o que estava prestes a acontecer. Uma mulher, com cabelo desgrenhado e roupa rasgada, empurrou a multidão. Ela estava agitada, com os olhos inflamados de dor. É uma mentira! Eles estão escondendo a verdade! Gritou. Mas a multidão estava tão agitada que poucos a ouviram. Rafael a olhou, cada vez mais confuso. Mariana sentiu um nó na garganta. Aquela cena estava fora de controle. Rafael, o que está acontecendo? Perguntou. Mas ele estava paralisado, seu olhar perdendo-se na confusão. Nesse instante, outra mulher se adiantou. Júlio não é apenas um empresário. Aquelas palavras flutuaram no ar como um veneno. Ele fazia parte de tudo. O tráfico, a corrupção. Ele é o coração podre desse sistema. A multidão silenciou por um momento, absorvendo aquelas palavras pesadas. Rafael parecia querer resistir à verdade. Mas Mariana viu o quanto aquilo o afetava. A insegurança tomou seus olhos, confundindo-se com a raiva. Não pode ser verdade, não é? Ele murmurou, quase para si mesmo, enquanto o pânico começava a tomar conta dele. Mariana apertou a mão dele. Rafael, nós precisamos saber mais. Precisamos entender. Mas a mulher continuou, agora falando com uma força inabalável. Por causa dele, famílias inteiras perderam tudo. Meu filho estava naquela escola. E Júlio sabia do que estava acontecendo. Ele só se importa com dinheiro. O coração de Mariana disparou. A visão do garoto, uma imagem fugidia em sua mente, trouxe à tona um pedaço do passado que ela preferiria esquecer. Rafael, ele pode ter culpa em tudo isso? O silêncio foi quebrado por uma sirene alta, aumentando a tensão. As primeiras luzes da polícia começaram a surgir na esquina. Rafael finalmente se moveu, mas era como se cada passo custasse um esforço sobrenatural. Ele olhou para a mulher, como se precisasse das respostas que não podia aceitar. De repente, uma reviravolta estrondosa sacudiu tudo. Outra van, não tão distante, parou abruptamente, e homens de terno desceram com expressões decididas. Saia do caminho! Gritaram alguns policiais, enquanto outros cercavam o local. A mulher que falava já se preparava para protestar, mas antes que pudesse abrir a boca, um homem, com voz autoritária, interrompeu. Estamos aqui pela ordem de prisão de Júlio. Ele está sendo acusado de crimes financeiros. Mariana sentiu o mundo desmoronar. As peças começavam a se encaixar, mas a verdade do que ela estava ouvindo parecia mais um pesadelo. O olhar de Rafael,
que antes brilhava com amor, agora era um mar de incertezas. Ele é inocente. Acha que ele faria isso? Mas as palavras soavam suportadas por uma fé em frangalhos. A mulher que havia subido no carro agora estava chorando em punhos cerrados. Inocente? Ele destruiu vidas. Ele precisa pagar. O clamor se espalhava entre o público como ondas de choque, aumentando a pressão sobre Rafael, que estava em um estado de negação. Mariana estendeu a mão, tentando oferecer conforto, mas, ao mesmo tempo, o que estava descobrindo a deixava em estado de alerta. Rafael, se isso for verdade... Não. Ele cortou-a, os olhos ardendo de frustração. Mariana, ele é meu pai. Não pode ser verdade. E ali, naquele instante, as fissuras começaram a se alargar, revelando um abismo de segredos ocultos. Logo, os policiais começaram a se mover, mas a multidão, tomada pela raiva coletiva, não aceitaria aquilo tão facilmente. A pressão estava prestes a explodir. Era um turbilhão de sentimentos. Amor, traição, dúvidas. Rafael estava tentando entender o que fazia parte de sua própria identidade, enquanto Mariana se sentia dividida entre o homem que amava e o peso da verdade que se revelava. O frio na barriga de Mariana crescia. O futuro estava ainda mais nebuloso. Se Rafael tivesse mais que apenas a sombra do pai, se a verdade fosse ainda mais profunda e sombria. Cada peça do quebra-cabeça levantava novas perguntas, e no fundo do olhar de Rafael estava o eco de um lamento profundo. A verdade individual dele poderia ser a chave para todos os segredos enterrados. O que mais estava escondido? O que mais seria revelado? Mariana mal podia esperar para descobrir, mas sabia que as respostas poderiam mudar tudo. A multidão estava cada vez mais agitada e a tensão reverberava no ar como um combustível prestes a explodir. Mariana e Rafael estavam paralisados, absorvendo as acusações que ecoavam ao seu redor. O olhar de Rafael, antes seguro, agora era um labirinto de incertezas, e Mariana sentiu o coração apertar. Revelação sobre seu pai, Júlio, e sua possível culpabilidade era um baque que os deixava sem chão. Enquanto isso, os policiais avançavam, cercando o lugar, prontos para cumprir a ordem de prisão. Mas antes que o movimento pudesse se consolidar, algo inesperado aconteceu. Um homem surgiu do fundo da multidão, ofegante, como se tivesse corrido por quilômetros. Ele se destacou, mesmo em meio ao caos, atraindo olhares enquanto seu rosto expressava pânico absoluto. "Não! Vocês não podem levar meu pai!" gritou ele, a voz alta e trêmula, enquanto empurrava as pessoas para chegar mais perto. Era Álvaro, o irmão mais novo de Rafael, o garoto que sempre tinha se mantido à sombra do pai, mas que agora parecia disposto a desafiar todos. "Álvaro, não! Afaste-se!" Rafael gritou, mas era tarde demais. O jovem, sem pensar, se posicionou entre os policiais e a van, batendo o pé firme no chão. "Ele não é culpado. Ele não fez nada. Isso é um plano. Tem que ser." As palavras ecoaram ao redor, e a multidão hesitou, presa entre a indignação e a dúvida. Mariana sentiu um nó na garganta. O que aquele garoto estava insinuando? Com a cabeça tão cheia de confusão, não havia tempo para processos lógicos. "Álvaro, você não sabe o que está dizendo." Interviu Rafael, mas o irmão estava em estado quase de desespero. "E você sabe? Você só ouve o que eles dizem. E se for mentira? E se tudo isso não passar de uma armação contra ele?" A adrenalina dele pulsava. A cada palavra,
E os olhares mudaram de indignação para curiosidade, como se uma nova possibilidade estivesse surgindo. Mas a reviravolta estava apenas começando. Uma mulher da multidão gritou: "Espera! Eu vi algo!" E todos se voltaram para ela. Sua voz forte cortou a cacofonia. "Eu vi Júlio, semanas atrás. Ele estava se encontrando com pessoas. Eu vi dinheiro trocado, e eles não eram do tipo que ajuda a comunidade." As palavras da mulher caíram como uma bomba. O que significava aquilo? Todos começaram a murmurar, e os policiais hesitaram momentaneamente, como se um novo cenário se desenhasse à frente deles. Mariana olhou para Rafael, que parecia lutando contra uma tempestade interna. "Você precisa ouvir a verdade, Rafael." A mulher continuou: "Se seu pai estiver envolvido em algo mais profundo do que apenas desvios, você precisa se proteger. Eles não querem a verdade, eles querem um bode expiatório." Os policiais estavam em alerta, e o clima mudava rapidamente. Uma parte da multidão apoiava a mulher, enquanto outra parte se distanciava, crescendo a divisão. Rafael estava em chamas, a angústia estampada em seu rosto, enquanto buscava respostas. Alguém havia montado uma armadilha, e ele poderia ser o culpado, mas na verdade seria um inocente. Mariana sentiu-se perdida. O que ela sabia sobre o passado de Rafael? Pouco. O que ele sabia sobre seu pai? Menos ainda. Essa tensão crescente entre eles, entre o amor e os segredos, enquanto a verdade começava a vislumbrar um lado sombrio, semeado de traições. E no meio desse turbilhão de sentimentos, o que mais poderia estar escondido? A dúvida, que antes parecia distante, grudou-se a eles como umas sombras, cada vez mais profunda. Os olhos de Rafael se encontraram com os dela, e algo sutil mudou. Ele parecia perceber que, para além daquela tempestade, havia um novo desenrolar em suas vidas. Um que poderia mudar tudo, mais uma vez. À medida que os policiais começaram a agir novamente, determinando as ordens e avançando, Mariana sabia que a linha que os separava do abismo havia se estreitado. E no centro dessa maréia de caos, a pergunta ecoava em sua mente: como poderiam encontrar a verdade, se cada parte da história parecia se desdobrar em outra camada de segredos? O silêncio na face dele ecoava mais forte que qualquer grito. Mariana viu a tempestade nos olhos de Rafael, mas antes que pudesse ler tudo aquilo, um estrondo cortou o ar. Um segundo grito, mais desesperado, surgiu da direção da van. Ela virou-se, já temendo o que estava prestes a acontecer. Uma mulher com cabelo desgrenhado e roupa rasgada empurrou a multidão. Ela estava agitada, com os olhos inflamados de dor. "É uma mentira! Eles estão escondendo a verdade!" gritou. Mas a multidão estava tão agitada que poucos a ouviram. Rafael a olhou, cada vez mais confuso. Mariana sentiu um nó na garganta. Aquela cena estava fora de controle. "Rafael, o que está acontecendo?" perguntou. Mas ele estava paralisado, seu olhar perdendo-se na confusão. Nesse instante, outra mulher se adiantou. "Júlio não é apenas um empresário." Aquelas palavras flutuaram no ar como um veneno. Ele fazia parte de tudo: o tráfico, a corrupção. Ele é o coração podre desse sistema. A multidão silenciou por um momento, absorvendo aquelas palavras pesadas. Rafael parecia querer resistir à verdade, mas Mariana viu quanto aquilo o afetava. A insegurança tomou seus olhos, confundindo-se com a raiva. "Não pode ser verdade, não é?" ele murmurou, quase para si mesmo, enquanto o pânico começava a tomar conta dele. O olhar de Mariana se fixou na mulher raivosa. "O que você quer dizer com isso?" Mas antes que pudesse responder,
A mulher aspirou fundo, como se tivesse guardado uma bomba dentro de si. Seu pai está por trás de todo esse desastre. Ele desviou fundos, sim, mas sabe o quê? Que é pior? O que eles não estão contando, o que eles não querem que você saiba. A tensão crescia, e todos se aproximavam, curiosos. Rafael, com as mãos trêmulas, encarava a mulher. O que mais? Perguntou, a voz tremendo. O eco da expectativa pairava no ar. Ele precisava de respostas. Ele não só desviou dinheiro, ele estava financiando tudo. Ele usou a sua empresa para limpar dinheiro sujo. Não só isso, eu tenho provas. A multidão começou a murmurar, os rostos se virando, a dúvida se espalhando. A mulher carregava um pendrive em sua mão. Se você conseguir pegar o que está aqui, você verá quem realmente é seu pai. E a verdade pode ser muito mais destrutiva do que você pensa. Um arrepio percorreu o corpo de Mariana. Rafael parecia desabar, a realidade começando a colidir com a imagem que ele tinha do pai. Mariana! Ele olhou para ela, os olhos já marejados. Diz que não é verdade. Diga que não pode ser. O desespero dele cortava o coração dela, mas ela sentia que tudo poderia desmoronar. O que deveria dizer? Rafael, eu não sei. Mas se houver prova, precisamos ver. Nesse momento, as sirenes aumentaram e a pressão das vozes se intensificou. Álvaro, o irmão, estava mais próximo, seus olhos cheios de terror. Não, isso não pode ser verdade. Ele se lançou em direção à mulher, tentando arrancar o pendrive dela. Mariana viu toda a cena se desenrolar em câmera lenta. Rafael ficou imóvel, os lábios entreabertos, sem conseguir processar o que escutava. Álvaro e a mulher lutavam, suas vozes se entrelaçando em um frenesi de gritos, enquanto a multidão começava a se agitar freneticamente. Então, num golpe súbito, a mulher derrubou Álvaro, que caiu de joelhos. Ao se levantar, ele tinha a fúria estampada no rosto. Me solta! Você não vai levar meu pai! A cena havia escalado a um novo nível de caos. E naquele momento, um tiro ecoou pela rua. Um único estouro que paralisou a multidão. Mariana sentiu o coração falhar. O tempo parou. Era como se o mundo tivesse congelado. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo, outras correndo. E quando o eco do disparo começou a se dissipar, a mulher, a única que parecia não se intimidar, e o pendrive ainda em sua mão, ela não moveu um músculo. Rafael, ao ouvir o disparo, olhou para o lado devagar. A expressão em seu rosto, uma mistura de pânico e desespero, estava prestes a cravar as últimas estacas na imagem que ele tinha sobre seu pai e sobre quem ele mesmo era. Os olhos de Mariana, mais do que nunca, clamavam por respostas. A dúvida agora parecia um monstro voraz, prestes a devorá-los. Rafael deu um passo para trás, e o futuro se desfez em um mar de incertezas. O que mais poderia vir à tona? O que mais estava prestes a ser revelado, enquanto o caos invadia tudo ao redor? O silêncio na face dele ecoava mais forte que qualquer grito. Mariana viu a tempestade nos olhos de Rafael, mas antes que pudesse ler tudo aquilo, um estrondo cortou o ar. Um segundo grito, mais desesperado, surgiu da direção da van. Ela virou-se, já temendo o que estava prestes a acontecer. Uma mulher, com cabelo desgrenhado e roupa rasgada, empurrou a multidão. Ela estava agitada, com os olhos inflamados de dor. "É uma mentira! Eles estão escondendo a verdade!" gritou. Mas a multidão estava tão agitada que poucos a ouviram. Rafael a olhou, cada vez mais confuso. Mariana sentiu um nó na garganta. Aquela cena estava fora de controle. "Rafael, o que está acontecendo?" perguntou.
mas ele estava paralisado, seu olhar perdido na confusão. Nesse instante, outra mulher se adiantou. Júlio não é apenas um empresário. Aquelas palavras flutuaram no ar como um veneno. Ele fazia parte de tudo. O tráfico, a corrupção. Ele é o coração podre desse sistema. A multidão silenciou por um momento, absorvendo aquelas palavras pesadas. Rafael parecia querer resistir à verdade, mas Mariana viu o quanto aquilo o afetava. A insegurança tomou seus olhos, confundindo-se com a raiva. Não pode ser verdade. Não é, ele murmurou, quase para si mesmo, enquanto o pânico começava a tomar conta dele. O olhar de Mariana se fixou na mulher raivosa. O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse responder, a mulher aspirou fundo, como se tivesse guardado uma bomba dentro de si. Seu pai está por trás de todo esse desastre. Ele desviou fundos, sim. Mas sabe o que é pior? O que eles não estão contando, o que eles não querem que você saiba. A tensão crescia, e todos se aproximavam, curiosos. Rafael, com as mãos trêmulas, encarava a mulher. O que mais? Perguntou, a voz tremendo. O eco da expectativa pairava no ar. Ele precisava de respostas. Ele não só desviou dinheiro. Ele estava financiando tudo. Ele usou a sua empresa para limpar dinheiro sujo. Não só isso, eu tenho provas. A multidão começou a murmurar, os rostos se virando, a dúvida se espalhando. A mulher carregava um pendrive em sua mão. Se você conseguir pegar o que está aqui, você verá quem realmente é seu pai. E a verdade pode ser muito mais destrutiva do que você pensa. Um arrepio percorreu o corpo de Mariana. Rafael parecia desabar, a realidade começando a colidir com a imagem que ele tinha do pai. Mariana! Ele olhou para ela, os olhos já marejados. Diz que não é verdade. Diga que não pode ser. O desespero dele cortava o coração dela, mas ela sentia que tudo poderia desmoronar. O que deveria dizer? Rafael, eu não sei, mas se houver prova, precisamos ver. Nesse momento, as sirenes aumentaram e a pressão das vozes se intensificou. Álvaro, o irmão, estava mais próximo, seus olhos cheios de terror. Não! Isso não pode ser verdade. Ele se lançou em direção à mulher, tentando arrancar o pendrive dela. Mariana viu toda a cena se desenrolar em câmera lenta. Rafael ficou imóvel, os lábios entreabertos, sem conseguir processar o que escutava. Álvaro e a mulher lutavam, suas vozes se entrelaçando em um frenesi de gritos, enquanto a multidão começava a se agitar freneticamente. Então, num golpe súbito, a mulher derrubou Álvaro, que caiu de joelhos. Ao se levantar, ele tinha fúria estampada no rosto. Me solta! Você não vai levar meu pai! A cena havia escalado a um novo nível de caos. E naquele momento, um tiro ecoou pela rua. Um único estouro que paralisou a multidão. Mariana sentiu o coração falhar. O tempo parou. Era como se o mundo tivesse congelado. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo, outras correndo. E quando o eco do disparo começou a se dissipar, a mulher, a única que parecia não se intimidar, e o pendrive ainda em sua mão, ela não moveu um músculo. Rafael, ao ouvir o disparo, olhou para o lado devagar. A expressão em seu rosto, uma mistura de pânico e desespero, estava prestes a cravar as últimas estacas na imagem que ele tinha sobre seu pai e sobre quem ele mesmo era. Os olhos de Mariana, mais do que nunca, clamavam por respostas. A dúvida agora parecia um monstro voraz, prestes a devorá-los. Rafael deu um passo para trás, e o futuro se desfez em um mar de incertezas. O que mais poderia vir à tona?
O que mais estava prestes a ser revelado, enquanto o caos invadia tudo ao redor. Então, como se tudo estivesse conspirando contra eles, a mulher com o pendrive, que havia sido empurrada, caiu no chão. O pendrive escapuliu de sua mão e rolou até os pés de Rafael. Ele hesitou, mas então se agachou e pegou o dispositivo, a respiração rasgada. Algo dentro dele estava mudando, além de qualquer medo ou dúvida. Enquanto isso, outra explosão de gritos cortou o ar. As pessoas começaram a se afastar e no meio do tumulto surgiu uma figura conhecida. Júlio. Ele se aproximou, sua presença imposta pela raiva evidente. O que está acontecendo aqui? Ele rugiu, desviando o olhar da multidão para seu filho. Era uma visão que transparecia poder, mas havia algo sombrio em seu olhar. Mariana ficou paralisada ao lado de Rafael, que agora segurava o pendrive como se fosse um item explosivo, prestes a desencadear uma cadeia de eventos devastadores. "Papai!" Álvaro gritou desesperado. "Você precisa nos explicar isso. As pessoas estão dizendo..." Mas Júlio não deixou o filho terminar. Ele cortou o espaço entre eles e agarrou o braço de Álvaro, o puxando para perto em uma atitude possessiva. "Você não tem nada a temer, filho. Vamos embora. Os rumores são apenas isso. Rumores." Mas havia algo vazio na voz dele. Um eco que não combinava com a confiança que ele tentava passar. Mariana sentiu uma onda de raiva e compaixão. O que estava acontecendo? Rafael, segurando o pendrive, olhou para o pai e naquele instante decidiu. "Você vai me contar a verdade, pai. Agora." O choque nos olhos de Júlio foi palpável. Mariana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Que aquele pendrive tinha o poder de mudar tudo. E enquanto o caos do lado de fora aumentava, o que mais estaria prestes a se revelar dentro daquela família que parecia já destroçada. Rafael apertou o pendrive com força, o olhar fixo no pai. A tensão era palpável, como um fio prestes a estourar. Júlio respirava fundo, e a expressão em seu rosto mudava rapidamente de raiva para confusão, depois para desespero. "O que você está fazendo, filho? Isso não é para você." Mas Rafael não arredou o pé. "Você vai me contar a verdade, agora." Ele estava prestes a cuspir as palavras. A voz tremia entre a certeza e a dúvida. Mariana, ao seu lado, sentia seu coração disparar. O clima ao redor estava insuportável. A pressão subia e o grito da mulher que tinha se inquietado não parava de ecoar na mente dela. A multidão se agitava, mas o espaço ao redor deles parecia estar colapsando. Todos os olhos fixos naquela batalha íntima. "Você não entende, Rafael." Júlio começou, mas parou, como se uma palavra estivesse presa em sua garganta. As sirenes da polícia se aproximavam, e as pessoas na multidão se amontoavam, murmurando entre si com medo e curiosidade. Então, como um balde de água fria, uma nova figura surgiu, avançando furiosamente através da multidão. Era uma mulher de cabelos grisalhos e expressão dura, gesticulando como se tivesse um segredo explosivo para contar. "Júlio, pare com essa farsa. As pessoas precisam saber a verdade." O ar ficou pesado. Mariana não reconheceu a mulher, mas seus olhos brilhavam com a intensidade de alguém que tinha muito a perder. O olhar de Rafael buscou o dela por um momento, a dúvida piscando entre eles. "Quem é você?" Júlio rosnou, sua voz um rugido de raiva e medo. "Sou alguém que sabe o que você fez, que não vai deixar que você destrua mais vidas. Você revelou seu lado mais negro, e agora todos vão saber." Ela apontou para a multidão, e os rostos começaram a mudar. De curiosidade para choque, de choque para indignação. Mariana sentiu uma onda de frio. O que esta mulher estava insinuando?
O que Júlio esconderia que poderia ser ainda mais devastador? Ela olhou para Rafael e viu a confusão. Se transformar em algo intenso, uma mistura de amor e dor nas feições dele. A mulher avançou, empurrando a multidão para o lado. Ele não é apenas o empresário corrupto. A voz dela ecoou alto, cortando o silêncio que havia se instalado. Ele é responsável pela morte de pessoas inocentes. Uma respiração coletiva atravessou a multidão. A tensão subia novamente, agora palpável, como se pudesse ser cortada com uma faca. Isso é uma mentira, Júlio gritou. Mas havia um tremor em sua voz que despertou mais suspeitas. Ninguém acredita em você. Volte para onde veio. Você está errado, Júlio. A mulher se aproximou ainda mais, o olhar afiado, como uma lâmina. As provas estão em seu passado, e eu tenho tudo documentado. O cheiro de sangue nu, dinheiro sujo que você ganhou, as vidas que destruiu. Isso vai sair a público. Você não pode esconder para sempre. Mariana não conseguia acreditar. Seu estômago parecia afundar, enquanto as palavras da mulher dançavam pelo ar. As vidas que ele havia destruído? Havia algo muito mais profundo na corrupção do pai de Rafael. Uma sombra escura que dançava sob a superfície. Rafael olhou para a mulher, depois para Júlio, seu olhar se tornando mais firme. Se é verdade, você vai pagar por isso. Era um momento decisivo. Júlio, em um ato de desespero, agarrou o braço de Álvaro e quase o puxou para fora da cena. Vamos embora, Álvaro. Eles estão enlouquecendo. Mas Álvaro estava paralisado, olhando para a mulher como se estivesse tentando processar-a. Verdade. Papai, é verdade? Você está envolvido em tudo isso? A explicação se tornou uma confusão de gritos, acusando, defendendo, a multidão se dividindo entre aqueles que queriam a verdade e aqueles que queriam protegê-lo. O ar se tornava mais pesado a cada segundo, cada movimento intensificando a tensão, até que surgiu mais um grito. O que mais você esconde, Júlio? Na fração de segundo seguinte, algo explodiu, uma explosão. Um clarão intenso despontou no ar, e a multidão gritou em um clamor de pânico, o som de vidro quebrando, de pessoas correndo, tudo ao mesmo tempo. A confusão tomou conta. Rafael tropeçou, o pendrive ainda na mão, enquanto Júlio se virou, o olhar perdido, entre horrorizado e fulminante. E no caos em torno deles. A única coisa que Mariana percebeu foi a expressão horrorizada de Rafael. Ao revirar a cabeça, apenas conseguiu ver uma nuvem de fumaça, algo muito maior do que o pequeno conflito inicial que parecia ter desencadeado tudo. E ali, no meio daquela explosão de revelações e caos, ela sabia que a verdade que buscavam estava prestes a surgir. Não estava apenas ligada a Júlio, mas a algo que ameaçava engolir tudo e todos ao redor. Mariana olhou para Rafael, agora mais confusa e assustada do que nunca. O futuro deles parecia desmoronar em meio ao fogo e à smoke. O que mais viriam a descobrir? Quais segredos seriam revelados naquela tempestade? E o que surgir teria consequências que mudariam tudo novamente. Rafael ficou paralisado, segurando o pendrive, enquanto os gritos na multidão se intensificavam. O olhar de Júlio, cheio de pânico, o alcançou com uma intensidade que parecia transcender todas as palavras. Me devolve isso, Rafael. É tudo uma armação, uma mentira. O pai agora tentava ocultar a fraqueza, mas a verdade havia começado a se desvelar, e a fúria na multidão se tornava um turbilhão. Mariana sentiu o coração disparar. O que mais estava escondido por trás das mentiras de Júlio? O fedor da corrupção pairava no ar, e a pressão aumentava. As sirenes se aproximavam, mas a atenção de todos estava voltada para eles.
O clima era eletricamente carregado. E foi quando a mulher de cabelos grisalhos fez o movimento mais inesperado, com um grito de desespero. Ela se virou rapidamente, lançando um objeto na direção de Júlio, um pequeno frasco. Quando atingiu o chão, o vidro se estilhaçou em um estalo explosivo, e uma nuvem densa de fumaça começou a se espalhar. A multidão estava em pânico. Gritos ecoaram, e as pessoas começaram a empurrar umas às outras em busca de uma saída. Rafael se afastou, ofegante. A fumaça o cercava como um predador faminto. O pendrive ainda estava em sua mão, mas a realidade em torno dele se transformava em um caos sem controle. No meio de tumulto, Júlio se virou, o rosto contorcido em um misto de raiva e medo. Você não entende, Rafael. Eles estão querendo me destruir. Ele começou a recuar, inclinando-se para trás. Mas antes que pudesse escapar, a mulher com o frasco deu um passo à frente, seu olhar determinado. Destruir, Júlio? Você foi quem destruiu vidas. A voz dela era como uma lâmina. Você não pode fugir da verdade. E então, em um ato impensável, ela arremessou outro objeto, desta vez um papel, que se desenrolou ao ar em direção a Rafael. Ele o pegou, os olhos grandes de confusão. O papel parecia uma folha de documento, cheia de anotações e assinaturas. Ao abri-lo, a realidade o golpeou. Seu coração parou de bater. O documento mostrava detalhes de um esquema muito maior do que Júlio poderia imaginar. Projetos de obras públicas que foram superfaturados, contratos manipulados, e ali, em letras garrafais, estavam os nomes de pessoas poderosas, entre eles, o nome de sua própria mãe. A sua mãe, Rafael. Ela sabia de tudo. E se você quiser saber mais, pode conferir as gravações. A mulher agora parecia ter um aliado na confusão. Ela era parte disso tudo também. Não seja ingênuo. A revelação cortou o ar ao redor de Rafael como um raio. A mãe dele? Como assim? Os laços familiares que ele pensava serem sólidos despencavam à sua volta. Ele olhou para Mariana. O desespero refletido em seus olhos. Não pode ser verdade. Isso não pode. Ele decidiu, mas as palavras foram engolidas pelo caos ao seu redor. Júlio, percebendo que tudo estava se desfazendo, se lançou para a frente. Rafael, fica longe dela. Você não sabe o que está fazendo. Ele parecia desesperado, caindo em fúria. Os olhos dele estavam cheios de coisas que Rafael nunca imaginou ver. Mas o que mais ele escondia? A multidão se aglomerava, pessoas empurrando-se enquanto o barulho aumentava. O cheiro da fumaça misturava-se com o medo e a raiva. Então, de repente, Rafael viu algo reluzente na mão da mulher. Era outra arma, um brilho de metal sob a luz do dia. Parenta! Um grito cortou o espaço. Álvaro, finalmente se posicionando entre a mulher e seu pai. Você não vai machucar meu pai. Ele não parecia perceber o perigo que também corria. Mariana tentou gritar para ele, mas sua voz se perdeu no tumulto crescente. Rafael se sentiu perdido. As peças do quebra-cabeça tomadas pelo desespero. A revelação tinha acabado de mudar tudo, e a verdade que ele buscava parecia escorregadia como areia entre os dedos. Rafael, a voz de Mariana quebrou o silêncio em sua mente. Você precisa decidir. A verdade pode ser sua salvadora ou sua condenação. O olhar dela o implorava, e a bomba que acabara de cair era um golpe devastador. Ele precisava escolher, e rápido, o que passaria a ser verdade, e o que cada um deles estava disposto a perder por ela. Enquanto o caos continuava ao redor, tudo o que Rafael podia fazer era olhar para o papel em sua mão e enfrentar a escuridão que agora definia o futuro deles. O que mais havia escondido?
o que estava prestes a ser revelado no centro do caos. Rafael ficou paralisado, segurando o pendrive, enquanto os gritos da multidão aumentavam. O olhar de Júlio era uma tempestade de emoções, raiva, desespero, algo que parecia desmoronar. Me devolve isso, Rafael. É uma armação, uma mentira. A fúria do pai misturava-se com o medo, como se o mundo ao redor estivesse prestes a desabar. Mariana sentia o coração apertar. O que mais estava escondido nas mentiras de Júlio? O odor da corrupção pairava no ar enquanto a tensão aumentava. As sirenes ecoavam e as pessoas se aglomeravam, atraídas para o frenesi. Mas a pressão entre eles parecia insuportável. Então, de repente, a mulher de cabelos grisalhos fez um movimento inesperado. Com um grito, ela arremessou um objeto na direção de Júlio. Um frasco. Quando quebrou no chão, uma fumaça densa começou a se espalhar. A multidão entrou em pânico, gritando e se afastando, enquanto Rafael tentou se proteger da nuvem fechada que o rodeava. O pendrive ainda estava em sua mão, enquanto tudo em sua volta se tornava um caos. A mulher com o frasco avançou, sua expressão de feroz determinação. Esta é a verdade. Ele precisa pagar. Ela olhou para Júlio, seu olhar um punhal. Você destruiu tantas vidas. Você não pode escapar. Mariana apertou o braço de Rafael. O que mais está escondido, Rafael? Precisamos saber. Mas ele agora estava em um estado de choque. Os olhos de Júlio brilhavam com uma mistura de raiva e desespero, como se estivesse prestes a desmoronar. Não, você não entende. Eles estão mentindo para você. Júlio tentou controlar a situação, mas seu desespero era palpável. E num instante, uma nova figura surgiu na confusão. Um homem robusto, cara familiar, mas não exatamente bem-vindo. Era Tiago, o mentor de Júlio. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sua voz rugindo em meio ao tumulto. Deixe meu amigo em paz. Mariana sentiu um calafrio. O choque no olhar de Rafael, descobrindo que aquele homem estava mais envolvido do que parecia, era visível. Tiago, isso não é o que parece. É tudo uma armadilha, Júlio gritou, mas Tiago nem olhou para ele. Encarava Rafael com um ar autoritário. Entenda, Rafael, você só tem uma chance de saber a verdade. E você e sua família estavam envolvidos muito mais do que pensou. Tiago fez uma pausa e o sorriso que antes estava em seu rosto se desfez. Rafael, em um movimento abrupto, levantou o pendrive. Você também? Então a verdade irrompeu como um fogaréu. Cada palavra de Tiago parecia um golpe, revelando que a corrupção se estendia pelas raízes da família de Rafael. Sim, nós manipulamos tudo. As contratações, o dinheiro, o poder. O que você achou que era só seu, Rafael, era apenas uma parte do jogo. O choque foi devastador. A multidão parou. A tensão que antes era palpável, agora foi substituída por um silêncio pesado. Rafael estava em estado de negação, enquanto as paredes ao seu redor pareciam desmoronar. Mas isso não pode ser verdade. Minha mãe e meu pai. Foi apenas um jogo para eles, Rafael. Um jogo onde você era apenas uma peça. Havia mais em jogo do que você imaginava. A revelação atingiu como um relâmpago. As dúvidas, as traições, tudo parecia entrelaçado em uma rede de mentiras que ameaçavam consumir Rafael. As pessoas ao redor começavam a murmurar, expressões de horror e choque refletindo a brutalidade da verdade. Se você não olhar para isso agora, pode perder tudo, Tiago disse, apontando para o pendrive,
que Rafael ainda segurava. O que você escolher agora vai definir não só o seu futuro, mas o de todos ao seu redor. E quando Rafael olhou para o pendrive, algo dentro dele estalou. O que mais ele não sabia? A linha entre amigo e inimigo estava se tornando uma névoa densa, repleta de dúvidas e segredos. Enquanto tentava encontrar um caminho, a única coisa que tinha certeza era que essa jornada apenas começava e que a verdade que tinha a força dela era apenas o começo de algo muito maior. Rafael estava em um turbilhão. As revelações de Tiago cortaram o ar como uma lâmina afiada. A cada palavra que saía da boca do seu antigo mentor, o chão sob seus pés parecia se desfazer ainda mais. Ele olhou para a mulher de cabelos grisalhos, depois para o pai, que lutava para manter a compostura. Como você pôde? Rafael soltou, a voz tremendo de indignação. As pessoas ao redor pararam de gritar. Os olhares se fixaram em Júlio. Ele estava acossado, cercado pelos ecos de acusações, suas costas encostadas na parede. Da verdade, vocês não sabem do que estão falando. Ele quase berrou, mas a força nas palavras já não era a mesma. O pânico começou a tomar conta de seu olhar. Mariana segurou a mão de Rafael com força. O gelo em sua expressão transmitia a dor que ele sentia. Rafael, isso é maior do que nós. Temos que agir. Ela tinha razão, mas o que deveriam fazer? O pendrive em sua mão parecia pesar mais a cada segundo. Era a chave para abrir uma porta trancada há muito tempo. A multidão começou a murmurar, as vozes misturadas em um coro de dúvidas e desdém. Como ele pode ser o culpado? Uma voz feminina irrompeu das fileiras, e logo outras começaram a ecoar. O pânico estava se transformando em indignação. Rafael se virou para a mulher que o desafiava. Você quer saber quem ele é? Pergunte a essas pessoas. Eles podem ter sido feridos pelos mesmos jogos que ele jogou. Júlio se virou, o rosto avermelhado agora, como se a verdade estivesse queimando sua pele. Não, eles não sabem. Você só está fazendo isso para se salvar. Mas Rafael não estava ouvindo mais. A raiva e a preocupação enviavam ondas de adrenalina pelo seu corpo. Ele respirou fundo, decidindo que era hora de parar de correr. Se isso for verdade, nós não podemos deixar isso passar. As palavras saíram de seus lábios como um juramento. A tempestade na voz de Rafael fez a multidão silenciar. Todos estavam esperando o que ele diria em seguida. Nós precisamos expor isso. Não posso deixar que ele destrua mais vidas. E antes mesmo que tivesse terminado a frase, alguém gritou: a verdade precisa vir à tona. O clamor se alastrou, como um fogo se espalhando por um campo seco. O pânico agora se tornava determinação. Os olhares em direção a Júlio mudaram, pela primeira vez, pela certeza. Neste momento, a mulher de cabelos grisalhos olhou para Rafael, seu olhar lhe dando força. Seja a voz de quem foi silenciado. Faça com que a justiça seja feita. Rafael apenas acenou, já decidido. A urgência do momento queimava em seu peito, fazendo-o sentir-se vivo. Ele virou-se para seu pai, seu coração batendo forte. Você vai pagar por tudo isso, Júlio, não pela força, mas pela verdade. As sirenes da polícia se tornaram mais audíveis, mas parecia que a multidão os ajudaria a manter a pressão. Pessoas começaram a erguer cartazes improvisados, exigindo justiça, chamando os repórteres. O clima tornou-se de muito mais do que uma simples batalha familiar. Era um apelo à verdade indomável. Quando a poeira começou a assentar, as autoridades chegaram e olharam para a cena. A determinação de Rafael queimou dentro dele, enquanto olhava para seu pai.
Ele não se deixaria abalar pela sombra que sempre o cercou. O que viria agora era incerto, mas ele estava mais forte. Mariana se moveu para perto de Rafael, segurando seu braço. Estamos juntos, Rafael. Vocês não estão sozinhos, sussurrou, a força dela se unindo à dele. E em meio ao caos, o vazio que antes tomava conta dele começou a se preencher com algo novo: esperança. Naquela hora, o que importava mais era o peso da verdade finalmente se libertando. Mas o que mais estaria escondido nas sombras? Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias continuem surgindo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.